Bom dia, que Deus te abençoe, você é muito bem-vindo. Como é bom estarmos aqui essa manhã, amém? Se você está aqui é porque você serve a um Deus vivo. Te pergunto, você já conversou com Ele hoje? Nós vamos conversar com Ele mais uma vez nesse momento. Se você pudesse colocar de pé, fique à vontade. Senhor, muito obrigada por mais um dia, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, sua palavra diz. Muito obrigada, Deus, porque são por suas misericórdias, pela tua graça, nós não somos consumidos. Nós continuamos, Deus, vivos com o fôlego da vida que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, estamos de pé. Senhor, entregamos esse momento nas tuas mãos. Estamos aqui para o Senhor, pelo Senhor, Deus. Tudo é para o Senhor, Pai. Recebe o nosso louvor. Nós não somos perfeitos. Precisamos do sangue de Jesus sobre nós, nos lavando, nos purificando, Deus. E nós sabemos que é em Cristo que nós somos aceitos pelo Senhor. E é porque nós estamos nele que nós nos achegamos a Ti neste momento. E Te oferecemos, Deus, a nossa oração, o nosso coração, o nosso louvor, o nosso pedido de perdão. E Te pedimos, Deus, continue nos guiando, nos mostrando, Deus, o caminho certo. Tu és o Rei das nossas vidas. Tu és muito bem-vindo aqui, agora e sempre em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo, Senhor. Corações abertos, em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor e em total entrega. Corações abertos, em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor
Peça isso a Ele. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Clame. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por Ti. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por Ti. Abre. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Abre. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Clame a Ele, Ele te ouve. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por Ti. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por Ti. Tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de Ti.
todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Venham todos que querem vida, têm sede de água viva e querem andar na luz. Têm sede de água viva e querem andar na luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo sim, Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. em espírito, em verdade, te
Aplauda Ele, Ele merece. Glórias ao Cordeiro de Deus, aleluia. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos. Que bom ver vocês aqui. Glória a Deus. O Senhor é bom? Amém. Você já disse isso hoje? Diga, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, fique à vontade. Eu queria ler algo com vocês. E aí nós vamos cultuar o Senhor com os dízimos, com as ofertas. Isaías 40, no verso 27 diz assim: Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não perdem as forças. Andam e não se cansam. Amém, querido? Você pode receber essa palavra essa manhã? Eu não sei como você entrou aqui essa manhã. Eu não sei como foi a sua semana. Eu tive uma semana difícil, não sei você. Até engordei uns quilinhos, gente. Eu estava controlando a boca na quarentena. Pastor Ed World, é verdade. Engordei. Descontei tudo na comida. Provérbios fala que a esperança adiada faz adoecer o coração, né? E eu percebi assim que não foi só eu essa semana, algumas pessoas se cansaram. Falaram assim, quando que isso vai passar? Quando que isso vai acabar? Eu percebi muita gente cansada. E às vezes a gente fica assim, igual o povo de Israel, pensando, o Senhor não se importa conosco, nosso Deus não se interessa pela nossa situação. Mas Ele se interessa. E sabe o que Ele vai fazer por você? Ele vai dar força ao cansado, esperança ao desesperançoso, alegria ao que está triste. É isso que o Senhor faz conosco. Eu quero te convidar a esperar no Senhor. Eu quero te convidar a aguardar no Senhor. Porque até os jovens correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você quer ter sua força renovada? Fala, Senhor, eu quero. Renova, Deus, nessa manhã as nossas forças. Dá força ao cansado, Pai. Dá esperança àquele que se entristeceu, àquele que não sabe qual é a solução. Às vezes, Deus, não vemos a solução. Às vezes, Deus, não enxergamos nem o próximo passo que vamos dar. Mas Deus, como um pai, pega a nossa mão e nos leva. Não precisamos saber aonde vamos, precisamos apenas sentir a sua mão nos conduzindo no caminho. Ensina-nos, Deus, a confiar no Senhor, Pai. Ainda que andemos no vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Nessa manhã, Deus, declaramos que precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. E como já cantamos aqui, abrimos o nosso coração. Abrimos o nosso coração e nos rendemos a Ti, para que o Senhor faça em nós primeiro e depois através de nós.
aquilo que o Senhor quer fazer. Sabemos que em Ti, Pai, há plenitude de vida e alegria. E se não temos vivido isso, nós queremos viver hoje. Nós recebemos do Senhor. Diga, meu irmão, eu recebo do Senhor, meu Pai, a plenitude de vida. Eu recebo do Senhor, meu Pai, a alegria que o Senhor tem para o seu povo. Amém, meu querido? Nós vamos cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós vamos engrandecer Ele. Dízimo e oferta, querido, é devolver o que pertence a Deus. É entregar a Deus o que é dele. Eu estava lembrando essa semana, teve um amigo meu, uma pessoa que eu amo muito, mas teve um episódio que ele foi dar o dízimo e ele não tinha o dinheiro trocado correto do dízimo. Era tipo, o dízimo era 399 e ele tinha 400 reais. E aí ele ficou procurando trocado, tava faltando R$1. E ficou procurando trocado, não achou, deu R$1 a mais. E diz ele que quando ele chegou, depois do culto, chegou no carro dele, ele encontrou R$1 no banco do carro. E aí ele teve noção, ele teve consciência de que ele fez questão de R$1, de que ele não foi generoso para com Deus. R$1. Mas eu também entendo que o Senhor não quer aquilo que você não quer dar. O Senhor não quer aquilo que você não quer dar. O Senhor quer o seu coração. Por isso, toda vez que você for dizimar, que você for ofertar, faça isso com alegria. Porque nós recebemos de Deus a vida. Nós temos recebido paz. Nós temos recebido consolo. Nós temos recebido provisão. Nada nunca nos falta. Seja generoso para com Deus. Em nome de Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Preparado está o trono de louvores. Canta, igreja. Tu és bem-vindo nesse lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Preparado está o trono de louvores só pra ti. É só para ti, Senhor. O trono de louvores é para o Senhor. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Entregamos a ti esses dízimos, essas ofertas. É o fruto, Pai, do nosso trabalho. O trabalho que o Senhor nos abençoou em ter. O Senhor nos deu dons, nos deu talentos, nos deu capacitação. E nós estamos aqui devolvendo ao Senhor aquilo que nós devemos a ti. Seja adorado através dos dízimos, seja adorado através dos louvores, através de tudo que fizermos, falarmos, pensarmos, em nome de Jesus. Amém? Hoje é aniversário do Chu, gente. Cadê a Chu? Ei, Chu. Nós vamos orar pelo Chu. Hoje também é aniversário da Alice. O culto não está sendo transmitido ao vivo não, né, gente? Tá não, né? Pelo Instagram, tá pelo Instagram. Hoje nós tivemos um problema técnico, gente. Mas, Alicinha, beijo, feliz aniversário, meu docinho, que Deus te abençoe, viu? A mamãe da Alice não pode vir no culto, mas a Alice vai receber o nosso carinho. E da Flávia, dia 23, parabéns, Flavinha, que Deus te abençoe, vamos orar por você. Queridos Techuvá, janeiro, chegando. Nós vamos estar firmes e fortes, aprendendo, nos fortalecendo no Senhor, discernindo os tempos, discernindo aquilo que Deus quer fazer com a igreja nesses dias, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida de forma pessoal. Vai ser maravilhoso. Aqueça o seu coração, incendeie-se, encha-se de expectativa, tá bom?
Nós vamos ter o nosso momento missionário, gente. O momento missionário de hoje é sobre a Costa Rica. Quem sabe onde é que fica a Costa Rica? Na América Central. Lá se fala espanhol, castelhano. É um país com quase 5 milhões de habitantes, é uma república, e é um país jovem e que enfrenta desafios em relação ao desemprego. Tem muitos desempregados, é um país de maioria católica. E os cristãos, eles precisam ser fortalecidos no discipulado, no ensino. Então, eu queria te convidar essa manhã, a gente orar pela Costa Rica, para que o Senhor levante líderes e mestres nesse país, para que eles tenham uma fé sólida, bem embasada, e que eles possam proclamar o reino do Senhor. Amém? Vou chamar o Chu aqui, vem cá, Chu. Nós vamos orar por você e pela Costa Rica. Diz meu marido que é o homem mais homem da igreja. Esse meu marido falou que é, então é. Querido Pai, te agradecemos pela vida do Elísio. Te agradecemos, Pai, por essa bênção que ele é para nós. Um homem com um coração generoso. Quantas vezes, Deus, eu vi ele agir com bondade em meio à adversidade. Eu vi, Deus, o Elísio perdoar quem o ofendia. Eu vi, Deus, o Elísio ser bom com quem lhe fez mal. Eu vi o Elísio ser generoso com o necessitado. E, Deus, que exemplo que isso é para a minha vida e que exemplo que isso é para a igreja. Como a mansidão do Senhor se manifesta na vida dele. Como ele tem refletido Cristo no modo de ser. Muito obrigado, Deus, pela vida do Elísio. Muito obrigado por nos permitir conviver com ele e aprender com quem ele é. Que o Senhor, Deus, possa equipá-lo, Deus, com tudo que ele necessita para ser completo e para exercer os dons e ministérios de forma plena. Eu oro para que o Elísio possa chegar ao amadurecimento completo. Que o Senhor, Deus, possa dar nova unção, novo revestimento a ele, ousadia, uma nova habilidade de proclamar e de exercer e de trazer o reino do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe-o, abençoe a casa dele, a Gabi, a Aninha e Dudu, que nós tanto amamos. Em nome de Jesus, oramos pela vida da Alice, que a Alice possa crescer amando o Senhor, se enchendo da palavra do Senhor, sendo moldada e sendo agraciada pela vida de Cristo. Abençoamos a vida da Flávia, que faz aniversário dia 23. Louvamos o Senhor pela alegria, porque ela nos contagia. Te louvamos, Pai, que ela possa se enchendo do Senhor e ser cada dia mais plena no Senhor. Que em nome de Jesus, que ela também possa chegar à maturidade completa em Ti. Que ela possa crescer, Deus, no conhecimento da palavra, crescer na comunhão e na intimidade com o Senhor. Abençoe a vida do Paulo, do Luca, em nome de Jesus. E nessa hora, Pai, nós estendemos as nossas mãos para abençoar a Costa Rica, Pai. Nós cremos que toda a terra já está cheia da glória do Senhor. Que a Costa Rica, Deus, possa ter essa glória descortinada. Que eles possam ver essa glória. Que eles possam sentir quem Tu és. Conhecer o Senhor. Que caia por terra toda cegueira espiritual na Costa Rica. Que o Senhor, Deus, possa trazer um progresso para esse país, gerando empregos, gerando esperança aos jovens. Que esses jovens se fortaleçam no Senhor, se encham do Senhor, da ousadia do Senhor. Clamamos por líderes cristãos saudáveis, bem fundamentados, clamamos por discipuladores, clamamos por pais, abençoamos a Costa Rica em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, pastor Fabiano, vai nos trazer a palavra essa manhã. Bom dia, Deus abençoe vocês, aqui presentes, né, em casa também. Tem gente que vai assistir esse culto só depois, tem gente que está acompanhando no Instagram, mas Deus abençoe vocês, né.
Hoje está sendo um dia de luta, né? A pastora Natália falou que teve uma semana difícil, mas hoje também é um dia de luta e espiritual, porque o pastor Juliano falou semana passada que os mornos são aqueles que sabem que existe o céu, mas não se alegram em ir para lá. Não foi isso a mensagem? E essa palavra ficou muito no meu coração, né? Me perturbou um pouco, na verdade, durante essa semana, e eu acredito que o Espírito Santo falou muito comigo, né? E por que eu falo que ela me perturbou? Porque talvez o Espírito Santo tenha encontrado algumas áreas na minha vida mornas, né? E está querendo esquentar. Talvez tenha encontrado na sua também. E a gente precisa esquentar, né? Ser igual aquela fonte que saía lá de Herápolis, quente. E hoje, né, eu resolvi trazer uma palavra aqui, que é puxando um gancho da última palavra que eu preguei aqui, há 15 dias atrás. A última palavra que eu preguei foi Daniel 2, sobre a estátua, né, que Nabucodonosor sonhou. E hoje, a leitura de hoje, da nossa lista de leitura, é sobre Apocalipse 13, onde vai falar, né, dos monstros, 2 monstros, o anticristo e o falso profeta. E esse livro está muito intercalado com Daniel 7, que a gente já leu também, né? Então, eu queria trazer essa palavra, né? E por que eu estou falando isso? É porque tem gente que sabe que existe o céu e não se alegra de ir para lá. E tem gente que também não faz nada para ir para lá. Pastor, mas aí eu ir para o céu depende do que eu faça? Não, o ir para o céu depende de Jesus. E Ele já fez isso, já morreu por nós. A nossa salvação é graça, não preciso fazer nada. Mas saiba que tem um governo e tem muitas pessoas que querem te tirar de lá. E a palavra de hoje é para que você se desperte nesse sentido. Tem muita gente querendo que você não vá. Tem um governo inteiro querendo que você não vá. E eu acredito, né, que essa palavra era muito específica para os nossos dias de hoje, para a nossa vida cristã, porque é uma luta, né? Nós lutamos isso todo dia. Amém? Então, vamos lá, não vou delongar muito, não. Abra sua Bíblia aí, lá em Apocalipse 13. Esse é um texto que, se pudesse, né, a gente tivesse autorização, dava até para pedir para tirar da Bíblia, mas, infelizmente, não dá para tirar. Apocalipse, capítulo 13, vai falar assim, o título da minha é Os 2 monstros. Tem algumas traduções que não é monstro, é besta, não é assim? Aquelas Almeida mais antiga, está besta. Mas a gente vai devagarzinho aqui. Fala assim, ó, depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, e os seus pés eram como de urso, e a sua boca era como de leão. E ao monstro o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha sido recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo, quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro, que foi morto. 9. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel.
Então vi outro monstro que surgiu da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com o de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moravam nela a adorar o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curado. Este segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizesse uma imagem em honra ao primeiro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida à imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse o sinal, isto é, o nome do monstro, o número do seu nome. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Amém? Vamos orar então, fecha os olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós lemos a palavra do Senhor, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer a revelação da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa diminuir o homem, ó Deus, e que o Senhor seja exaltado, que o Senhor repreenda, ó Deus, todo o levante de Satanás contra essa igreja, contra os membros que aqui estão, contra aqueles que estão ouvindo e vendo essa mensagem, ó Deus, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor possa trazer luz, ó Deus, e revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então vamos entender aqui, a Bíblia está falando, né, que vai surgir em algum tempo alguns monstros, 2 monstros, né, personificado em pessoas comuns, mas que esse tempo seria um tempo muito difícil, um tempo de muita luta, um tempo de muita perseguição aos cristãos, né? Então, eu queria que a gente voltasse no texto, lá no versículo 1, a gente vai ler de novo, versículo por versículo, para a gente entender o que significa. A Bíblia fala assim, ó, depois vi um monstro que subia no mar, ele tinha 10 chifres, 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfêmias escritos na cabeça. Então, a primeira coisa aqui que a Bíblia vai falar é da onde surge esse monstro, né? Ou da onde surge essa besta. Quem é esse monstro? Quem é essa besta? A Bíblia vai dar alguns nomes para ele. João, né, está falando aqui na nossa tradução de monstro, ou fala de besta, ou fala de anticristo, né? Daniel fala do pequeno chifre que sobe no quarto monstro, né? Também a Bíblia vai falar de o filho da perdição, o homem da iniquidade. Então, tem vários nomes para isso. Mas o importante aqui, o que a Bíblia fala, é que esse monstro ele vai surgir do mar. O que significa mar na Bíblia? João também fala em Apocalipse que quando ele vê o céu, a nova Jerusalém, ele não vê o mar. Será que o que João está querendo falar é que no céu não vai ter um mar, né, para a gente nadar? Onde é que o rio da Viga vai desaguar? Onde é que vai ser isso? Mas o mar aqui ele tem uma conotação muito espiritual, né? E eu queria que vocês abrissem lá em Daniel 7, esse versículo, esse texto, né, está muito interligado com o livro de Daniel. Se você puder marcar Daniel 7 e deixar marcado também Apocalipse 13, nós vamos e voltamos para esse texto. No Daniel 7, versículo 3, vai falar assim, ó, de repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes um do outro. Então, a mesma visão, Daniel olha para a visão, olha para o que ele está vendo e fala assim, os monstros terríveis saíram do mar. O que significa o mar? É o mesmo mar que fala aqui do livro de Apocalipse, mar. Mar é um negócio complicado, né? Judas, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas eu vou ler. Judas vai falar dos falsos profetas. Então, a preocupação do livro de Judas, quando ele escreve essa carta, ele fala assim, Judas 13, né? Mas ele vai falar assim, ó, deixa eu ver aqui, eu acho que a minha tradução não vai ter, mas
Judas está falando sobre os falsos mestres e os falsos profetas. Eu estudei desculpa. Aqui, ó. Judas, os falsos mestres. Ele fala assim, ó: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no nosso meio, entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça de Deus e a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Então, Judas está falando de umas pessoas más, falsos mestres que entraram na igreja de Deus e eles estão distorcendo a verdade. Para essas pessoas, Judas fala assim, ó, versículo 13: eles são como ondas bravas do mar, jogando para cima a sua espuma, das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre o lugar mais profundo da escuridão. Então, olha só, esse mar, na verdade, eles são falsos profetas, aqueles que torcem a palavra de Deus em mentira, aqueles que querem enganar. Então, a gente pode entender que a primeira característica desse mar, além de ser falsos profetas, falsos mestres, também é um tempo de grande apostasia. Vai ser um tempo onde que esses falsos mestres levarão a igreja do Senhor à apostasia. Muitos se desviarão dos caminhos do Senhor, ou do caminho do Senhor. Continuando, né? Isaías 57, 20, vai falar assim, ó: porém, os maus são como o mar agitado, e as suas ondas não se acalmam, e trazem lama e sujeira para a terra. Então, a Bíblia está falando em Isaías de que esse mar são pessoas más, que trazem lama e sujeira para a terra. O que vai ser esse mar onde esse anticristo, né, ou essa besta vai sair? É um tempo de maldade, é um tempo de pecado, é um tempo de esfriamento espiritual, onde as pessoas vão se esfriar, né? Pastor Juliano falou isso aqui semana passada, né, das pessoas mornas. Esse vai ser o cenário da onde que vai surgir esse anticristo. Outra característica, né, desse mar, está lá em Apocalipse 17, versículo 15, fala assim, ó: então o anjo também me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são as nações, povos, raças e línguas. Então, esse tempo, né, esse mar que João está falando aqui, da onde surge esse anticristo, é um tempo de profunda imoralidade. E nós também vemos isso nos nossos dias. Então, a gente vê apostasia, a gente vê esfriamento, a gente vê imoralidade. Não é um tempo assim? Então, a Bíblia está falando que quando surgir esse anticristo, vai ser essas características na sua máxima, acontecendo em todo o mundo. É desse caos, é dessa convulsão, é dessa movimentação da humanidade pecaminosa que vai surgir o anticristo. Amém? Então, chifres aqui significa reinos, né? Daniel vai falar muito de reinos, que chifre significa reinos. Então, esse monstro aqui, ele surge de 10 reinos, onde tem coroas, onde tem nomes de blasfêmia. Então, são reinos, são governos, governantes que blasfemam contra o nome de Deus, que proferem mentiras ao nome do Senhor. Então, é como se ele estivesse surgindo dessa aglomeração de reinos e governos. Ele será eleito, né? É o pequeno chifre lá de Daniel, que quando Daniel vê no quarto monstro, um pequeno chifre se sobressai e arranca 3 outros chifres. Então, o anticristo, ele toma o lugar de 3 reinos para governar, né? Então, 10 chifres aqui significa esse número 10, não que sejam 10 nações, mas que seja um número total de reinos. Você lembra, né, quando a gente fala assim, o Luiz é nota 10. O que a gente está falando? O Luiz é gente boa demais, né? O Luiz não tem defeito nenhum. Ele é um amigão. É isso. O 10 na Bíblia significa totalidade. Quando fala 10, significa total, né? É global. Então, esse anticristo surge disso, né? Desse tempo. Então, vamos lá. Versículo 2. O monstro que vi parecia um leopardo, e os seus pés eram como de urso, e a sua boca era como de um leão. E ao monstro, o dragão, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
As características desses animais aqui eu vou falar mais para frente, para a gente ganhar tempo, eu não vou falar aqui agora, mas o que eu queria pegar desse versículo é que a esse monstro, a essa besta, a esse falso Messias, né, o dragão deu o seu trono, a sua autoridade e o seu poder. Olha o que a Bíblia está falando assim, para esse personagem, né, essa personagem que surgiu no fim, no tempo do fim, ela vai ser impulsionada por esse dragão. E quem que é esse dragão? Apocalipse já falou, né? Deus já revelou para a gente, aquela velha cobra, aquela velha serpente, que é do diabo e Satanás. Então, esse monstro, ele vai ter autoridade do diabo. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, né? E ele é o príncipe desse século. Então, a Bíblia está falando que toda a autoridade que o diabo tem sobre esse mundo por causa do pecado, ele vai dar a esse camarada que vai surgir. Poder, autoridade. Não vai ser mão de homem, né? Não vai ser intelecto humano que vai fazer com que esse camarada ele vai reinar, vai ser o próprio diabo que vai induzi-lo a fazer as coisas. É como se esse camarada tivesse endemoniado 24 horas, né? Não por legiões de demônio, como Jesus encontrou aquele homem lá em Gadá, mas vai ser pelo próprio Satanás. Então vai ser uma autoridade muito grande, né? Depois eu vou falar dessas características aqui. Eu vou falar agora, então. Então a Bíblia fala assim, ó, havia um monstro parecido com um leopardo. O que significa leopardo? O animal mais rápido da terra, terrestre. O bicho corre a 120 km por hora, né? Então a Bíblia está falando que esse monstro ele vai ser rápido no agir. Ele vai fazer tudo muito rápido, todas as coisas vão acontecer muito rápido para ele. É como se ele fizesse, né, em uma semana, em um dia, o que dá para fazer em uma semana. Ele vai ter uma articulação política muito grande, ele vai ter um domínio muito grande, ele vai ter uma ação muito rápida para fazer as coisas vão acontecer muito rápido, né? E isso vai remitir, né, esse monstro aqui, o leopardo, ele tem a característica do Império Grego. Quando Alexandre o Grande ele levanta, né, e toma o Império Medo-Persa, a história fala que ele toma todo o império e conquista mais terras ao norte da Ásia, do Oriente, em 12 anos e 8 meses. Característica desse império. Depois ele fala assim, ó, os seus pés, né, era como urso. A Bíblia vai falar de urso lá no Daniel 7, que era o império Medo-Persa. E esse urso lá de Daniel, ele tinha 3 costelas na boca, significava os 3 reinos que eles tinham conquistado. O reino de Lídia, o reino do Egito e da Babilônia. Então, é uma característica de domínio, né, de conquista muito grande esse império, esse urso. É o que significa. E depois, a sua boca era como boca de leão. Leão a gente pode atribuir ao reinado, né, de Nabucodonosor, a coroa de ouro, a cabeça de ouro. Imagina o leão devorando a sua presa, é mais ou menos isso, né? Ele tinha um poder de destruição, ele terá um poder de grande destruição. Então, essas são mais ou menos as características, são essas, né, que o versículo trata aqui, dessa característica desse governo do anticristo. Versículo 3, uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Isso aqui é outra coisa muito, muito importante dessa característica. Pastor Hernando Dias Lopes, ele vai chamar isso de um simulacro. E eu não achei outra palavra melhor, né? Então, o que é um simulacro? Ele vai na ânsia desse anticristo simular, né, ou se espelhar, ou imitar a Cristo como Messias, como Salvador. Ele também vai passar por um sacrifício, um ato sacrificial. A Bíblia fala que ele vai receber um golpe, uma ferida mortal, que era para matar essa pessoa, e, milagrosamente, ele se cura. Imitando a Jesus na cruz. Só que Jesus morre e ressuscita. Esse cara aqui, se morrer, não volta, né?
Então, essa ferida dele é como se fosse uma ferida mortal, que ele recebe, né, um golpe, um ataque, e milagrosamente ele vai ser curado. E a Bíblia fala que as pessoas, ao verem esse milagre, né, esse falso milagre, vão segui-lo em adoração. Tem, hoje no nosso meio, muitas vezes a gente fica ávido a ver milagres, né, procurar milagres, a orar por milagres, porque às vezes um milagre muda a fé da gente, não é assim? A Bíblia vai falar que vai haver um milagre e vão enganar muitas pessoas. As pessoas vão ver esse milagre e vão seguir esse homem. Vai enganar muitas nações, vai enganar muita gente, né? O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Olha só, não vai ser uma igreja, não vai ser uma cidade, não vai ser uma nação, vai ser o mundo inteiro. Vai ser um show, né, de milagre aqui para você poder seguir esse cara. Amém, Gabi. Achei que você estava dormindo aí. Então vamos lá. 4. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Olha aqui é outra coisa muito séria também, né? A Bíblia vai falar que o dragão, todos adoravam o dragão. Então, a adoração aqui ao diabo, se o dragão é o diabo, a Bíblia vai falar que no final, a adoração a Satanás ela vai ser explícita e vai ser consciente. Todos adoravam o dragão, porque ele curou esse cara. E a Bíblia vai falar que, por tabela, todos adorarão o monstro também. Olha como é que está, né, o cenário que a Bíblia está colocando aqui. Adoração plena ao diabo, a Satanás. E, por consequência, né, a esse homem que ele levanta. Ao ponto das pessoas que adoram esse monstro, né, que adoram o anticristo, vão falar assim, ó, quem é tão forte como o monstro? Quem é tão forte como o anticristo? Quem é tão forte como a besta? Quem pode lutar contra ele? Sabe o que a Bíblia está falando? Vai falar assim, os admiradores desse monstro, né, os seguidores, vão falar assim, não há ninguém que possa vencê-lo. Nós somos o time mais forte. Nós vamos ganhar. É isso que a Bíblia está falando. Esse camarada vai receber um poder tão grande que eles vão se achar invencíveis. Quem pode lutar contra ele? Não vai haver resistência. Vai chegar nessa hora, a oração da igreja não vai resolver, o jejum da igreja não vai resolver, as nossas súplicas não vão resolver nada. Não adianta ficar fazendo vigília nessa hora, porque não vai resolver. Porque a Bíblia fala assim, ó, quem pode vencer o diabo? O anticristo. 5. Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Então a Bíblia está falando assim, ó, foi permitido que ele se gabasse de Deus, maldiçoasse a Deus. Falasse blasfêmia contra Deus. Mas o agir desse monstro é limitado. Deus permitiu que ele agisse, mas é por um pouco espaço de tempo, né? E Mateus vai falar isso, né? Se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém salvaria. Então o que a Bíblia está falando é que Deus permitirá um tempo de grande apostasia, de grande esfriamento, de grande imoralidade, e que esse camarada vai reinar o mundo inteiro e vai perseguir e maltratar a igreja do jeito que ele quiser. Não foi assim na igreja primitiva, não foi assim no tempo de Nero, não foi assim no tempo de Domiciano, que queimava os cristãos vivos, passava, Hebreus vai falar isso, passava serrote no meio. Onde estava o Senhor ali? Não é? E essa não é a grande pergunta que o ímpio faz para o crente, onde está o seu Deus? Esse tempo vai voltar. E a Bíblia fala que vai voltar muito pior. E por que eu estou falando isso? Para assustar a gente? Não. É porque a Bíblia está falando que, lá em Apocalipse 1, fala assim, ó, felizes aqueles que leem. Feliz aquele que lê e felizes aqueles que escutam esse livro. Então, esse livro tem que trazer alegria para nós. E não é para assustar, é para nos alegrar. Porque a Bíblia fala assim, foi-lhe permitido há pouco tempo.
mas a gente precisa saber o que está acontecendo. Hoje a gente tem um ditado que fala assim, que a gente usa muito, eu não gosto de política, quem não gosta de política é governado por quem gosta, não é? O que o Senhor está falando é exatamente isso aqui, ó. A igreja tem que entender um pouco de política espiritual, porque vocês serão governados por um pouco tempo, por um governo que não é o meu. E eu estou falando isso não é porque o governo de Deus para de acontecer, não, é porque Ele permite que aconteça. E esse tempo de 42 meses aqui, 3 anos e meio, se a gente fizer a conta, a gente entende que não é literal, mas é um tempo curto de agir de Satanás. Tempo curto. Pode não ser 3 anos e meio, porque o livro de Apocalipse ele é muito simbólico. Então, se a gente pega tudo ao pé da letra, a gente vai ver coisas espantosas aqui. Talvez não seja essa a intenção do Senhor ao revelar isso, mas Ele está dando uma mensagem revelada, mas codificada, para que a igreja entenda. Vamos continuar aqui. Onde é que eu parei? Versículo 6, Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde Ele mora e contra todos os que vivem no céu. Importante isso aqui, ó. Segunda Tessalonicenses 2:3 fala assim, ó, não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá que aparecer o perverso, Olha aí, perverso. Paulo falando, chamando o anticristo perverso. Ele será condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar no templo de Deus e afirmar que é Deus. Então, o Tessalonicenses está reforçando esse versículo, reforçando esse versículo, falando assim, ó, não se engane, não tenha medo, tem que acontecer, antes de Jesus voltar, tem que acontecer a revolta. E esse cara, esse anticristo, esse perverso, ele vai ter que blasfemar mesmo contra Deus, ele vai ter que se opor contra Deus, ele vai usurpar o lugar de Deus, ele vai se achar Deus, ele vai entrar no trono de Deus, vai se sentar, vai querer governar como Deus. E aqui tem um negócio muito sério, porque a Bíblia está falando aqui de governos, e a Bíblia está falando que eles se opõem contra tudo que é de Deus. E o anticristo aqui, ele não é só a personagem final do fim dos tempos. Ele representa todos os outros que vieram antes, porque Paulo fala que muitos anticristos, Paulo ou João, não esqueci agora, que muitos anticristos já vieram, que o espírito da maldade já age no nosso meio. O que significa isso? Todo aquele que se levanta contra Deus, todo aquele que se levanta usurpando ser Deus, que fala contra Deus, que fala contra o seu nome, esse já tem o espírito do anticristo. Então, todas as religiões que falam que tem um substituto no lugar de Cristo, esse tem o espírito do anticristo. Porque o Senhor não delegou ninguém, não delegou essa função a ninguém, a não ser o Espírito Santo. Se eu não for, ele não pode vir. E ele vai ser o consolador, o amigo, que vai lhe ensinar todas as coisas. Então, se há alguma religião que fala que tem alguém que é substituto de Cristo, esse tem o espírito do anticristo. Quer usurpar. Amém? Então, vamos continuar aqui. 7. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse, e também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Então, aqui o versículo fala o que eu estou falando. Confirma o que eu estou falando. Foi permitido que ele vencesse o povo de Deus. Lutasse e vencesse. Não vai ter oração que vai conseguir parar esse império, esse governo. Não há jejum que vai conseguir evitar a mortandade naquele tempo. A igreja estará reunida, a igreja estará em oração, em jejum, e ele vai vencer a igreja. E Deus está falando isso para que a gente não esmoreça, que a nossa fé não se perca. Porque o que a Bíblia sempre requereu dos santos é que eles não fossem fiéis até a morte, mas que eles fossem fiéis até o martírio, se necessário fosse.
O que Deus está querendo da gente no final é que a gente não morra velhinho e fiel. Que a Bíblia está falando assim, ó, se você precisar morrer jovem, seja fiel. Diante da dificuldade, seja fiel. Diante da perseguição, seja fiel. Diante do pecado, seja fiel. E não negue o Senhor. É isso que a Bíblia está querendo. E aí, quando a gente olha isso, vai falar assim, puxa vida, né? Mas o anticristo ganhou, porque ele matou. Será que ele matou mesmo? Será que ele ganhou mesmo? Olha só o que é que fala no versículo anterior. Todos, 8, posterior, né? Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. O que a Bíblia está falando aqui? Nós não perderemos se nós formos mortos pelo anticristo. Porque a Bíblia vai falar que ele perde 2 vezes se ele matar um cristão. Porque ele tentou de todas as formas fazer com que um cristão negasse a Jesus em vida, não conseguiu, então ele mata. Então ele perdeu na vida e perdeu na morte. Porque a Bíblia está falando que todos aqueles que adoram o Senhor, que têm o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, esses não prostrarão diante do diabo. Isso tem que ser motivo de alegria para a gente, porque Deus está garantindo a nossa vitória, está garantindo a nossa salvação. Não depende da gente, mas Ele colocou o nosso nome no livro da vida. E não há ninguém que tire, mesmo se nós sofrermos uma investida tamanha dessa, uma tribulação tão grande, nós não negaremos o Senhor. Porque desde antes da fundação do mundo, o nosso nome estava com Ele. Então aqui é derrota sobre derrota. Porque a Bíblia está falando que quando Ele começar a reinar, Ele vai blasfemar o nome do Senhor. Então, a Bíblia está falando que, fala lá em Provérbios 18, que a soberba precede a queda. Então, quando a Bíblia está falando que quando Ele começar a reinar, Ele já está blasfemando, Ele já se orgulhou, já está orgulhoso demais, vai cair. Então, o que a Bíblia está falando são tempos dificílimos, não é isso? Mas que ele já está condenado, ele já está perdedor, ele já entrou perdendo nessa luta. Isso tem que trazer alegria. O foco é na derrota de Satanás e no governo de Cristo. E não nas situações que a gente vai ter que viver. Continuando aqui. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. A Bíblia está falando. Se já tiver determinado para que nós sejamos presos, a gente tem que aguentar a cadeia. Se já estiver determinado, né, e eu não estou falando disso de predestinação, não, mas se tiver determinado que nós morreremos, nós teremos que aguentar o testemunho. Todos os discípulos de Jesus aguentaram o testemunho. Né? E o testemunho aqui, quando falo de testemunho em Apocalipse, o termo é martiria no original, é martírio. Então, o que Jesus está querendo é uma fidelidade diante da morte, diante do martírio. E ele está falando assim, ó, isso exige que a gente seja paciente no sofrimento e aguentar firme, porque a nossa recompensa não será nessa terra. A nossa recompensa será no céu. Amém? Continuando aqui. Aí, o negócio parece que engrossa mais, né? Versículo 11. Então, viu outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecido com um de carneiro, e falava como um dragão. O segundo monstro aqui é o falso profeta. É o sacerdócio. Um querendo ser o Messias. Vai ter nome de Messias. Vai receber uma ferida mortal como de Jesus. Né? Vai ser governante. Mas a Bíblia está falando que vai ter outro, que é o falso profeta. É o falso sacerdote. É aquele que vai levar as nações para o anticristo. Né? Esse não é o papel? Qual que é o papel do profeta? Ou do sacerdote? É receber a palavra de Deus e passar para o povo. Do profeta. E do sacerdote? É pegar o povo e ele conduzir a Deus. A Bíblia está falando que esse segundo monstro, ele é o falso profeta. E a Bíblia vai falar que ele tem chifres de carneiro, né? Então ele parece ser santo. Né? Jesus não é o Cordeiro de Deus, né? Não tem um chifrinho lá enrolado. Ele está falando assim, ó, ele tem aparência de sacerdote. Ele parece ser bacana, mas a boca dele é como de dragão. Não é nem de leão aqui, é de dragão. O dragão é o quê? Satanás. Então a Bíblia está falando o que sai da boca desse camarada? Engano.
Porque a Bíblia fala que Satanás é enganador desde o início, e nele nunca se firmou verdade, ele é o pai da mentira. Então a Bíblia está falando que desse segundo monstro só vai sair mentira e engano. Olha só o que a Bíblia fala. Usa toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença, força a terra e todos os que moram nela a adorar o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Então, o que a Bíblia está falando? Que esse cara, ele não vai conduzir igual o sacerdote conduzia, né? Em amor. A Bíblia fala que ele vai forçar as nações a adorarem o primeiro monstro. Então, além de ser engano, além de ser mentira, ele tem o uso da força. As pessoas serão obrigadas. Lembra lá de Daniel? Quando Nabucodonosor faz aquela estátua de ouro e manda todo mundo adorá-lo, que aquele que não adora vai ser morto. É o mesmo cenário. Continuando. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas. Vou ler o 13, 14 também. Ele enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro que havia morrido. Olha só, isso aqui é importante. Se a boca dele é de dragão, só sai engano, não é? E mentira. E a Bíblia está falando só, e ele enganou todos os povos da terra. Além da boca ser mentirosa e ser enganadora, ele vai receber poder de fazer milagres. Não era assim com os sábios lá do Egito? Não transformaram os bastões em cobra? A Bíblia está falando que ele vai ser permitido fazer coisas espantosas. Milagres, coisas sobrenaturais. Cuidado, né? Quando a gente sai correndo atrás de milagre, aí, de profetada, né? Cuidado com isso. A Bíblia fala que ele vai fazer coisas espantosas. E olha só, e ele fala assim, ó, o segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizesse uma imagem em honra ao monstro. Outro princípio aqui, ele é idólatra. Ele vai levar o mundo à adoração idólatra a uma pessoa. Por isso que a Bíblia sempre, né, recorrentemente fala assim, não sejais idólatras, não adorará ídolos, não se prostrará a eles, não se curvará, não faça imagens de esculturas daquilo que está em cima do céu, na terra ou debaixo da terra. Sempre a Bíblia teve o cuidado de exortar o povo de Deus a não serem idólatras, a não ir para o lado da idolatria. E a Bíblia está falando que esse homem que só fala mentira, ele vai conduzir o povo a uma imagem de adoração. Igual Nabucodonosor fez. Voltando aqui. 15. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não adorassem. Gente, olha só, ele vai fazer uma imagem do primeiro monstro, e a Bíblia vai falar que ele vai soprar na imagem. E essa imagem vai falar. E vai viver. Qual que é o engano aqui? O que ele quer copiar? Deus na criação do homem. Não foi assim? Não fez a imagem de Adão lá do barro e soprou? Agora, isso vai acontecer literalmente? Ele vai fazer uma estátua grande, igual de Nabucodonosor, lá, mais de 20 metros, e essa estátua ele vai soprar, a estátua vai falar, vai ser o Pinóquio assassino, né? O Chuck, o boneco assassino, né? Lembra do Chuck lá da faquinha? Será que é isso que ele vai fazer? Será que a estátua gigante lá vai andar e começar a matar fulano, mata ciclano, mata... Eu sei que está rindo aí. Ó. Será que vai fazer isso? Acredito que não. Acredito que essa estátua não é um boneco que vai ter vida. Mas quando ele fala que vai fazer uma estátua, ele está trazendo toda aquela opressão de Daniel, relatado em Daniel, com a estátua de Nabucodonosor, com a estátua do sonho de Nabucodonosor, e com esses animais que saem do mar, lá de Daniel 7, e vai ressuscitar tudo na presença desse anticristo. Todas as características daquela estátua ele vai trazer e vai condensar em um só governo. Lembra que os animais que saíam do mar e que a estátua do sonho de Nabucodonosor eram 4 reinos.
em épocas distintas, cada um tinha uma característica, cada um tinha um domínio, cada um tinha uma agressividade. Mas o que a Bíblia está falando é que essa estátua ele vai mandar fazer, e vai soprar a vida nessa estátua. É uma estátua condensada em todos, uma estátua, né, que condensa todas as características daqueles primeiros 4 reinos, em um governo só. Abre lá em Daniel 7, vamos entender um pouquinho essa estátua, por favor. Eu já falei um pouquinho dela, né? A estátua de Daniel 2, eu não vou ler, mas era uma estátua de cabeça de ouro, de braços e peito de prata, cintura e quadril de bronze, e pernas de ferro com pés de barro e ferro, não é? E aí o anjo dá a tradução, dá a revelação, fala assim, ó, a cabeça é Nabucodonosor. E a cabeça não era o reino de Babilônia, era o rei Nabucodonosor. Porque ele era acima da lei, ele decretava as leis, ele mudava as leis que ele quisesse. E a Bíblia está falando que o anticristo vai ter essa característica, ele vai estar acima da lei, é o homem da iniquidade, né? No original é o homem sem lei. Ele vai quebrar as constituições, ele vai quebrar as leis das nações e ele vai reger do jeito que ele quiser. É um homem. Simbolizando o Satanás, que é uma pessoa, não é? Então, o governo, a cabeça dessa estátua não é um reino governado por leis, é um reino governado por uma pessoa, é a cabeça de ouro. Depois, a mensagem, o sonho, né, de Nabucodonosor vai falar que o peito e os braços eram de prata. Império Medo-Persa. Conquistou Babilônia. 2 reis se ajuntaram e 2 impérios se ajuntaram e conquistaram Babilônia. Depois era o império grego, né? Com Alexandre lá, bacia, cintura de bronze. E o império romano às pernas. Agora vamos ver essas imagens aqui, ó, dos animais, que é paralelo a essa estátua, né? Fala assim, ó, 7:3. De repente saiu do mar saiu do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto ele voava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi posto de pé para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. Olha só o que está falando. Então, esse leão, que é o rei da selva, e ele tem asas de águia, a águia simboliza o reinado no ar. Esse reino, esse monstro, que é um governo, ele vai reinar tanto no céu, tanto na terra como no céu. O céu aqui é o quê? O céu do Senhor? Não. É aquele céu lá de Efésios 6. Principados e potestades nas regiões celestiais. Esse leão aqui, esse governo, ele reina tanto na terra como no céu. Não há barreiras para ele, né? Porque se a gente constrói barreiras físicas terrenas, a águia passa por cima e voa tranquilo. Então, não tem barreiras, né? É um homem que vai sobrepujar todas as barreiras. E a Bíblia fala que essas asas foram arrancadas, né? Vai remeter muito a Nabucodonosor, quando ele fica doido, quando ele blasfema contra Deus, e Deus arranca o reinado dele, ele vira uma besta no mar, no campo, e depois de alguns anos, 7 anos, né, pastor, se eu não estou enganado, ele volta. A Bíblia fala que Daniel 4:1 fala assim, e Deus recobrou meu juízo. Mente de homem. Então, remete a isso, a Nabucodonosor. E o que é Nabucodonosor? Nabucodonosor também ele é representado por Satanás. Isaías 14:12. Ó, estrela da manhã, né? Esqueci aqui o texto, na nossa aqui, eu vou ler aqui. Fala assim, ó. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim, subirei até o céu e me assentarei no meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no monte, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Por isso que o governo, por isso que a estátua, a cabeça é de ouro, não é reino, é um homem, que ela simboliza Satanás. Depois, o segundo monstro era parecido como um urso. Ele se levantou nas suas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia, vá
e comam muita carne. Então, esse urso aqui é o Império Medo-Persa, eu falei, né? E as três costelas são os 3 reinos conquistados, Lídia, Egito e Babilônia. Sanguinário, um império sanguinário, o governo desse anticristo ele vai ser conquistador e sanguinário. Coma muita carne. O terceiro monstro, né, parecido com o leopardo, ele tinha 4 cabeças, e nas costas tinha 4 asas, com as asas de ave, como asas de ave. A este animal foi dada autoridade para reinar. Olha só, esse terceiro animal, né, ele vai representar o Império Grego. Lembra que eu falei que rápido, né, o Império Grego conquistou o mundo todo daquela época em 12 anos e 8 meses, com Alexandre o Grande. E aí ele conquista a Babilônia, estende as terras de Babilônia e fala assim, eu vou reconstruir Babilônia. E tem uma maldição na Bíblia falando assim que Babilônia nunca seria reconstruída, sempre ficaria em ruína. E aí quando ele tem esse desejo de afronta Deus, Deus mata ele. Morre jovem, 33 anos. E o reino dele se divide. Os 4 generais que governavam, né, com ele, o reino de Alexandre o Grande, o rei da Grécia, assumem o trono. Cassandro vai governar a Grécia, né? Macedônia. Lisímaco vai governar a Lídia. Ptolomeu vai governar o Egito. E Lisímaco vai governar a Palestina. Ptolomeu e Lisímaco brigam muito entre eles. E nessa época que Alexandre morre, vem Ptolomeu e Lisímaco, eles brigando ali pela Palestina, por Israel, é a época onde a Bíblia não relata mais os fatos, são os 400 anos, né, entre Malaquias e Mateus. Mas em Macabeus, né, se vocês pegarem para ler, um dos livros apócrifos, muito bom, né, sugiro que leia, é bom a gente conhecer. A Bíblia vai falar que desse Lisímaco surge, então, Antíoco Epifânio, era um descendente dele. E esse cara era terrível, né? É uma dessas 4 cabeças. Ele vai fazer guerra, ele vai subjugar Jerusalém, e o livro de Macabeus fala que ele entra no templo, rouba todos os bens do templo, e ele consagra o templo do Senhor lá de Jerusalém a Júpiter. E ele faz ali, cessa o sacrifício e vai começar a sacrificar porcos no templo do Senhor. E ele obrigava os judeus a comerem a carne dos sacrifícios, né? Judeu não come carne de porco. É esse cara. É o que a Bíblia fala, ele vai parar o sacrifício, ele vai parar a adoração. Uma dessas cabeças vai parar a adoração. Qual que é o intento desse monstro? É fazer com que a igreja de Cristo não adore mais ao Senhor. Um tempo de profunda perseguição, de profunda agonia. Até que então, né, Judas Macabeu, um judeu, ele se reúne, o pai e os irmãos, e eles começam a lutar, e eles vencem esse reinado opressor lá, eles reconquistam Jerusalém. Até quando o Império Romano chega, né, depois do Império Grego. E olha qual que é a outra característica do Império Grego, é cultural. O Império... Está acabando, né, pastor? Estou terminando. Império cultural. Hoje nós vivemos na cultura ocidental. A cultura ocidental ela é marcada muito forte pela cultura grega. Então, esse reinado, ele tem uma questão cultural, de mudar a cultura. Então, ele vai querer mudar a nossa cultura. Aquilo que antes a gente falava que não podia, né, eu tinha convicção de não podia, de ser pecado. Ele vai falar assim, não tem nada a ver. Está tudo bem. Você pode fazer porque os tempos mudaram. Amém? Continuando aqui. Ele obrigou, 16, ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravos e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Também imitando a Deus, querendo imitar Deus o tempo todo. A Bíblia fala que a marca da besta, lá em Apocalipse 17:4, né? Que aqueles que receberam, que adoraram o diabo, que adoraram esse reino, receberão uma marca na sua testa. Fala assim, a mulher usava um vestido vermelho, com cor púrpura e vermelho, vivia e estava coberto de enfeites de ouro e de pedras preciosas na testa. Na mão, ela
segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. A marca que essas pessoas receberão, a marca da besta, é imoralidade, prostituição e engano. E a Bíblia vai falar depois em Apocalipse, para terminar aqui, que Deus, lá em Deuteronômio 6:4, Ele já deu a instrução: amarra a palavra do Senhor na sua mão direita e na sua testa, para que tudo que você fizer, faça conforme a palavra do Senhor. E depois a Bíblia vai colocar outros sinais de Deus, não estou podendo falar agora. Agora, Apocalipse 9:4, não poder ler, fala do sinete de Deus, quando Deus fala assim: os meus são marcados, são propriedade minha. Apocalipse 14:1, vai falar de paternidade: todos aqueles que são meus filhos são selados pelo meu nome. E Êxodo 28, 36, 38, vai falar daquela plaquinha sacerdotal que o sacerdote usava na testa. Falava assim: santidade ao Senhor. A marca de Deus representa a santidade, representa a paternidade e representa propriedade. A marca da besta é o contrário. E aí o último livro fala assim: isso é de sabedoria, quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano, e o número é 666. O que a Bíblia coloca aqui quando fala que esse número é o número de homem? É porque isso é homem mesmo, é o homem que vai querer fazer. Vai ser representado por um homem, por uma pessoa. E aí a gente sempre brincava, ou ficava tentando descobrir o que vai ser essa marca da besta. O cartão de crédito, o cheque, o chip. Agora tem a tatuagem quântica, tem a pele digital. Nada disso, irmão. A gente não precisa preocupar com tecnologia, não. A gente tem que preocupar com as coisas espirituais. Essa marca vai ser o engano, porque vai estar escrito na sua testa: imoral, corrupto, propriedade de Satanás e enganado. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça nesse tempo que vem, em nome de Jesus. Não sabe o que nos espera. E nós temos que estar prontos, na postura. Se você levar um soco na barriga sem estar esperando o soco, você vai se machucar muito. Mas se você estiver esperando, você vai contrair o músculo, não vai? Vai doer um pouco, mas não vai te machucar por dentro. Marquinhos, não vai doer nada, não. Por isso é importante palavras assim, para a gente entender que a gente tem que aprumar o corpo, fortalecer os músculos, tomar a postura. O soco vai vir, mas nós prevaleceremos. Porque nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós. Amém? Anime o seu coração. Anime o seu coração. Eu quero orar. Nós temos aqui 2 pedidos de oração. Nós vamos orar pela Roberta, a nora da Lourdes, que está grávida. Lourdes vai ser vovó de novo, está toda. E vamos orar pela Kênia também. Você pode ficar de pé? Nós já estamos encerrando. Depois dessa oração, vamos nos despedir. Querido Pai, agradecemos o Senhor pela sua palavra. Te louvamos, Deus, pela forma como o Senhor se revela a nós e o Senhor nos adverte sobre as coisas que virão. Às vezes, Pai, nós andamos iludidos, achando que a vida é uma sequência de fatos planejados, perfeitamente organizados. Mas a verdade é que a vida nos impõe muitos desafios. E, sobretudo, esses tempos do fim são tempos de enfrentamento. São tempos, Deus, em que nós teremos que vencer
um dia após o outro. Mas sabemos que venceremos. Sabemos que temos no Senhor a vitória. Precisamos aprender. Nos dê, Pai, discernimento para compreender as coisas espirituais. Não nos deixe, Deus, cegados, focados nas coisas materiais, a ponto de não entendermos as coisas do Espírito. Nos ensina, nos mostra, nos torna prontos, nos ativa, Pai. Nos ativa, Deus, para o Teu reino. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Kênia nessa manhã, nós abençoamos a vida da Kênia com cura, com tudo que ela precisa. Nós intercedemos por ela, mandamos uma palavra de bênção para ela, para a família, para as meninas, em nome de Jesus. Te agradecemos, Deus, pelo novo bebê que está chegando na família da Lourdes. Abençoamos a vida da Roberta, com uma gestação tranquila, abençoada, saudável. Abençoamos o João Paulo, que o Senhor fortaleça essa família e os encha da sua presença, em nome de Jesus. Queridos, você que está nos assistindo online, né? Você vai nos assistir mais tarde ou já está assistindo pelo Instagram. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos conversar com você, nós queremos te conhecer. Às vezes você nunca veio à nossa igreja. Você pode nos mandar um direct em qualquer uma das nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube. Entre em contato com a gente, deixa a gente te conhecer, deixa a gente orar por você, tá bom? Que Deus te abençoe aí na sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Agora você que está aqui comigo, estenda a sua mão assim. Amado Pai, te louvamos porque grandes coisas o Senhor faz por nós. Agradecemos o Senhor pelo seu renovo e pela sua bondade. Que a palavra plantada no nosso coração não seja roubada, mas que ela possa frutificar, multiplicar a 100 por 1. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja reunida em toda a face da terra, aqui nesse lugar e em cada casa. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.